Mano Menezes fez um pedido a Francis Amuso, uma orientação que pode mudar, inclusive, o posicionamento, as características, mas também os números do jogador com a camisa do Grêmio, inclusive mudando o seu status dentro do time. A gente vai falar sobre isso e também sobre o Shakhtar Donetsk, que não desistiu da contratação do Gabriel Mack, mas espera um detalhe muito importante para poder avançar. Fala gurizada, tudo bem? Eduardo Picão com vocês mais uma vez aqui no canal e antes de qualquer coisa deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, hype esse vídeo aqui embaixo também que é sempre muito importante, tá bem? Começo agradecendo todo mundo que teve ontem na nossa live Minha do Pilar do jogo das categorias de base, o Grêmio venceu por 4-1 o Galo no Brasileirão Sub-17, final, jogo ida, praticamente botou a mão na taça e pô, batemos ali juntando os dois canais, mais de 15 mil pessoas, foi muito legal, então muito obrigado para quem esteve por lá e deixou o like, tá bem? Gente, vamos começar falando sobre Francis Amuso, porque o Grêmio tá mudando o status e a característica do Amuso dentro do elenco. Isso partiu de uma ideia do Mano Menezes. O Amuso revelou isso em entrevista à GZH e deixou claro que ele está sendo trabalhado, e aqui eu coloco nas minhas palavras, para substituir o William nesse período que o jogador vai ficar fora. O Amuso é um ponta, isso a gente não discute, mas o Mano tem conversado com ele e trabalhado para ele se tornar um camisa 10, e o Amuso usa essa palavra, um cara que corte para o meio, consiga construir a jogada internamente e consiga fazer mais números durante os jogos. O Amuso nunca foi na carreira um jogador de números, artilheiro, de assistências, e o Mano prometeu ao jogador transformar ele num jogador mais estatístico, com mais participações em gols. Ele, inclusive, nessa entrevista para o Rodrigo Oliveira em GZH, ele fala sobre como o Kompany, quando trabalhava no Anderlecht com ele, cobrava isso dele. Que ele fosse um jogador mais estatístico, tentasse fazer gols mais fáceis, para isso colocar ele estatisticamente à frente dos outros jogadores, dos colegas de equipe. E o Mano está tentando isso com ele, ser um jogador mais participativo na criação. Porque o Mano perdeu o William, que vinha do lado esquerdo por meio fazendo esse papel, e não encontrou no Cristaldo, e muito menos no Pavon, no Kiko Oliveira, alguém que pudesse ser esse jogador da esquerda para a direita. E vai tentar com o Amuso. Desde essa mudança do Amuso dentro do Grêmio, ele tem 3 jogos. Aquela partida brilhante contra o Vitória, alguns minutos contra o Santos e poucos minutos contra o Bragantino. Esse status ele deve mudar a partir de agora, de uma data FIFA, onde o Grêmio teve mais tempo de trabalho. Talvez uma mudança já no jogo contra o São Paulo, a gente possa ver um Amuso titular, já que foi, por exemplo, titular na partida do jogo treino contra o Brasil de Pelotas, ganhou ali uma minutagem significativa e ali já se parecia ter um desenho do que pode ser o time nesse jogo. Acho que sim. O status do Amuso dentro do elenco está mudando e o Mano quer que ele mude seu posicionamento e também a sua participação nos gols. A gente vai ver isso no decorrer dos jogos, mas o fato é, o Amuso ganha uma outra perspectiva dentro do clube e parece estar mais alinhado com uma permanência do que uma saída dele ao final da temporada. A adaptação começa a surgir, mais jogadores estão entrosando com ele, ele fala sobre isso na entrevista também, do Carlos Vinícius, do William, do próprio Marlon. O Arthur chegou agora também, ele tá ganhando esse ambiente e tá se sentindo mais à vontade em Porto Alegre, falou que no início realmente foi muito difícil, pesou a cabeça e ele tem trabalhado isso mentalmente com um profissional que cuida dessa parte mental para que ele se fortaleça e cresça dentro do clube. Ele até brinca, né, que ele vai ter um filho aí que vai nascer, espera que seja um menino e que seja gaúcho. Então a gente vai ver mais Francis Amuso vestindo a camisa do tricolor, tá bem? Antes da gente ir do próximo assunto, eu quero que tu entre aqui no QR Code ou no link aqui na descrição e dê uma olhadinha nos planos da Contel Telecom, a minha operadora de celular. Ela tem que ser a tua e no mês de outubro é o mês 10/10, né? Mês 10. E aí a Contel tá dando 10 GB a mais em todos os planos, então dá uma olhadinha lá, confere, tem planos a partir de R$ 39,90 até R$ 84,90 para tu navegar com velocidade de crack, tá bem? Gente, vamos falar sobre o Shakhtar Donetsk que não arredou o pé em relação ao Gabriel Mack. O Mack ontem deu 2 assistências na partida da final contra o Galo, do Sub-17, e o Shakhtar quer levar o jogador, mas desistiu de fazer novas propostas. Agora o trabalho do Shakhtar é tentar o convencimento do atleta, da família e do staff, para que ele possa assim se transferir para o leste europeu e jogar no futebol ucraniano. O que eu já falei aqui algumas vezes, vai ser uma missão muito difícil, ele não quer jogar lá, e o Shakhtar viu que mesmo aumentando os valores,
não estava convencendo o garoto. E agora vai partir para uma outra estratégia, tentar um convencimento diferente para que ele possa jogar no Shakhtar. Ele está irredutível, quer clubes maiores e a tendência é que ele fique no Grêmio, mas o Shakhtar vai fazer essa força, vai continuar exigindo e talvez até aumente a proposta financeira ao Grêmio para que o Grêmio ajude nesse trabalho de convencimento do atleta para sair de Porto Alegre. Lembrando, tá? Gabriel Mack tem agora essa final do Sub-17 lá em BH e depois tem a convocação para a Copa do Mundo, que com certeza ele deve ir. Se a gente for pegar também, hoje, isso é uma matéria do The Guardian, um dos principais jornais do mundo, colocando as 60 melhores promessas do futebol. E o nome do Gabriel Mack está lá, entre os 3 brasileiros que foram citados. O Ângelo do São Paulo, o Cauê do Cruzeiro e agora o Gabriel Mack do Grêmio, como a principal promessa brasileira do futebol, coloca o jornal The Guardian. Então, é um jogador importante, tem muita gente fazendo críticas ao Mack da partida de ontem, mas foi um cara que entrou sem ritmo, de todos que estavam lá, ele é o que tem menos jogos, tem jogado menos nesse último período, porque tem servido muito aos treinos da equipe profissional e não tem entrado nas partidas, então ele acaba entrando sem ritmo. Mesmo assim, deu 2 assistências e é um jogador que tem o drible diferente, tem ali uma mentalidade diferente dentro de campo e a gente precisa exaltar isso também, porque não é à toa que vários clubes europeus estão de olho nele, tá bem? A gente segue atualizando o Tricolor por aqui, deixa teu like, mas deixa também o teu comentário. Tu consegue enxergar o Amuso sendo essa solução na esquerda pro Grêmio? Deixa aí pra mim. Beijo!